Na última aula a gente explicou, né, como você montar teu web server dentro do template que a gente escolheu para o nosso MVP, né, do nosso curso de MVP, e como você recuperou parâmetros e tornou a página dinâmica, né? Então tudo isso é o princípio de tudo. É uma coisa simples, mas muito poderosa, porque a partir de agora você pode recuperar alguma coisa que alguém está solicitando e customizar a tua aplicação de acordo com aquele pedido, né? Nessa aula agora a gente vai explicar como trazer o banco de dados. E o banco de dados é uma ferramenta também vital, muito importante e muito poderosa, né? A gente vai explicar com MySQL como conectar Java com MySQL dentro da tua aplicação, tornando ela dinâmica, fazendo banco de dados, registros, atualizando, inserindo dados, atualizando dados, apresentando dinamicamente o teu site e a tua aplicação, beleza? Então segue até o final. Olá pessoal, aqui é Rogério Lacerda. A gente vai dar continuidade ao nosso curso Como Construir Nosso MVP do Zero, né? Um curso para não programadores, bem introdutório, mas muito poderoso para você colocar suas ideias aí em prática, tá certo? O ponto que a gente parou é esse aqui, a gente construiu uma aplicação dinâmica, ainda sem banco de dados. Banco de dados a gente vai falar nessa aula, né? Então com a URL aqui a gente consegue passar alguns parâmetros, né? Então inscreva-se no meu canal, posso colocar o meu nome aqui, né? E então a página agora já entrega o conteúdo de forma diferente conforme os inputs que ela tem. Parece uma coisa simples, é só um parâmetro, Rogério. A aplicação é mais complexa, mas segue exatamente o mesmo princípio, né? Se a gente seguir aqui o nosso modelo conceitual, né, que vocês agora já são craques, já são programadores, se vocês entenderem esse diagrama aqui, esse diagrama ele é útil para qualquer plataforma, seja no Spring Boot, Java, PHP, Python, C, C++, todos seguem essa lógica, que é uma arquitetura padrão, né? Onde você tem os browsers que solicitam HTML, e esses HTMLs podem, essas solicitações podem ter parâmetros, né? No caso, a gente pediu o parâmetro nome, e aí vai para uma controller. Essa controller vai fazer alguma coisa, nesse momento ela só está consultando esse parâmetro e jogando para o meu template. A diferença entre a controller, ela não tem cara, ela só processa alguma coisa que a gente chama de back-end e fala assim, despacha, né? Esse é o termo que a gente fala, despacha para o template apresentar o conteúdo da forma que ele quiser. Então pode ser apresentado das mais variadas formas, né? E a gente está usando o TimeLeaf para substituir os parâmetros, né? Nesse caso aqui, a gente pode pegar um trecho do HTML, a gente pegou aquele trecho de título e substituir pelo parâmetro nome. Se você não está entendendo nada nesse momento, sugiro você olhar as aulas anteriores, que a gente explica bastante passo a passo como é que se faz, e se mesmo assim restar dúvidas, eu faço questão, né, de você comentar aí no canal e a gente faz, quiçá, um vídeo exclusivo para sua dúvida, e também temos um grupo no Telegram que a gente monta e tira dúvidas por lá. Beleza? Então essa arquitetura aqui tem que estar entendida de uma forma conceitual, e a gente usa o chat GPT para gerar os códigos, mas o chat GPT a gente vê, né? É uma falácia que está sendo falada, vai substituir o programador. Vai coisa nenhuma, gente. Sempre vai ter alguém programando, porque é a capacidade inventiva do ser humano. Só que o chat GPT tem que fazer boas perguntas para ele, né? Tem que saber os conceitos. Construa uma controller. Se você não sabe o que é controller, realmente o chat GPT não vai adivinhar para você. Então, a gente está gerando esses códigos, gerou esses códigos para a gente aqui das aulas anteriores. Mas sem mais delongas, como é que a gente vai, então, agora fazer o banco de dados funcionar, né? Então a gente vai adicionar uma terceira camada aqui, uma camada verdinha. Deixa eu ajustar aqui. Isso. Uma camada verde, que é a camada de banco de dados, né? Que a gente vai chamar de database. Existem vários bancos de dados no mercado, a gente vai usar MySQL como que é muito usado, muito introdutório e bastante usado para aplicações, inclusive de produção. Beleza? Então vai te dar Tem outras ferramentas, tem Postgres, e outras soluções, inclusive gratuitas, né? Mas a gente vai para esse curso começar com MySQL e a gente vai conseguir fazer tudo, absolutamente tudo que a gente quiser, beleza? Então vamos sem mais delongas, como que a gente instala o MySQL e como a gente usa o MySQL, beleza? Pensa um banco de dados, pessoal, como uma planilha de Excel. Ele é uma planilha de Excel, mas ele tem recursos mais aperfeiçoados de recuperar o dado, né? Sabe o autofiltro lá da planilha do Excel, né? Não tem autofiltro, você filtra aqui, ordena tal. É a mesma função, só que aí ele tem recursos mais poderosos, ele otimiza mais. Uma planilha às vezes tem mais de 1000 linhas, né? 1000 registros, ele começa a ficar lento. O banco de dados não, o banco de dados ele já é otimizado para esse tipo de consulta. Ou seja, a ferramenta correta para você armazenar e recuperar dados, e atualizar dados, etc. A gente vai ver isso. Como é que a gente instala ele? Você vai vir aqui MySQL no Google, né? E dar download, tá? Nesses downloads aqui, você pode colocar direto aqui o installer do Windows, tá? E tem duas versões aqui. Eu sugiro que vocês escolham essa menorzinha aqui, porque aí você consegue customizar a,
o que você quer instalar, né? Tem uma pegadinha aqui da Oracle, né? Porque é mantida pelo... tem algum vínculo com a Oracle. Ele pede para você fazer login, mas você, se você olhar bem aqui, ele está falando, ó, não, no thanks, né? Muito obrigado, eu só quero fazer o download, é isso que a gente vai fazer. Então vai criar conta, porque o MySQL é gratuito. Pessoal, todas as ferramentas que eu estou usando no canal aqui, nesse curso, é estritamente gratuito, tá? Qualquer mensagem aí de pagar tá errado. Eu vou abrir esse arquivo aqui, você viu que foi rapidinho. Ele começa a dar pede autorização. Vou fechar aqui para melhor visualização. Ele pede aqui algumas confirmações, padrão aí. E aí começa o instalador, beleza? O instalador aqui, ele dá a sugestão assim de você fazer o developer default, né? Ou seja, o padrão do developer. Mas a gente vai fazer o customizado. Vocês vão entender por quê, tá bom? A gente vai fazer o customizado. E aí ele fala quais aplicações você quer. A gente vai querer 2 aplicações por enquanto. Na verdade, só precisa do banco de dados, mais uma que ajuda. Se a gente for em MySQL Servers, vai na última versão 8.0 e você pega a última versão. Eu estou trabalhando com x64 e 64 bits, que era isso aqui. É que nem um shopping cart de compras, beleza? Só isso aqui funcionaria, mas tem uma ferramenta de produtividade que chama Workbench, né? MySQL Workbench. Eu também vou adicionar, também a última versão, tá certo? 64 bits, adiciono aqui no meu carrinho de instalação e vamos instalar ele aqui, beleza? Execute. Ele possivelmente vai pedir para instalar uma DLL, algumas aplicações de C++, vamos ver se ele vai pedir. Isso, ele instalou, pode sem medo de ser feliz, né? Desde que você baixe daquele site que eu tava, né? Um site oficial. E aí, ele né? Tá tudo ready to download, né? Então ele vai baixar essas ferramentas agora. E eu vou dar um pause no vídeo para não ficar tomando tempo. Então estamos aqui no final da instalação, né? Ele já baixou o Workbench, já baixou as 2 aplicações. Agora ele está pedindo para instalar. Está instalando. Então, pessoal, está aqui instalado, né? Ele disse que deu complete nos 2. Aí ele pergunta se está pronto para configurar. Vamos. Aqui você não mexe em nada, deixa tudo padrão. A porta que ele vai trabalhar é 3306, diferentona assim. Pode deixar dessa maneira. E aí ele pede para você criar a senha, a gente vai criar uma senha. Não vai se preocupar com senhas fortes aqui, porque é um ambiente de desenvolvimento mesmo, né? Quando a gente for upar ele para um ambiente de produção, realmente vai ter usuário e senha mais forte. Eu vou criar também um usuário aqui. A gente vai criar um usuário chamado user, tá? E também a senha aqui, simples de a gente decorar, beleza? Tá aqui. Ele está notificando que está wiki, mas ele vai deixar. Então, assim, essa primeira senha aqui de cima é o root. Root posso fazer tudo no banco de dados, é o master user, né? Jedi conta. E essa aqui, a conta de baixo, é o user, é o que nossa aplicação vai se logar para acessar o banco de dados. É uma usuário de menor permissão. Beleza? E aí eu vou dar next. Ele deseja configurar como serviço do Windows? Eu digo que sim, não tem problema. Dos direitos que ele pede. E aí ele vai executar a aplicação em background, né? Depois dessa instalação, o que ele vai fazer? Ele vai inicializar um ambiente para você administrar o banco de dados, tá certo? Mas a gente não vai usar não, tá bom? Vou dar o pause aqui para acelerar o vídeo. Então tá aqui, instalou tudo. Aí ele pergunta, né? Você quer startar o Workbench? O Workbench é só uma ferramenta de cockpit, né? Porque o banco de dados é uma ferramenta de background, né? Uma ferramenta que não tem uma interface gráfica, ela só fica rodando esperando dados e distribuindo dados. E o Workbench é o front-end, vamos dizer, do banco de dados, né? Onde você vai ter interface aqui, então você pode vir aqui e criar o banco de dados, etc. Beleza? Mas a gente vai trabalhar com ele aqui. Tem que criar aqui, vamos dizer, nossa planilha, né? Nosso repositório, que ele chama de database, beleza? Para isso, o Workbench, para não gerar muitos comandos, né? A gente vai conectar com o banco de dados, tá? Database, connect o banco de dados, e vai selecionar a instância local, porque ele pode ser conectado a instâncias remotas, beleza? Aí eu vou deixar aqui como padrão, tudo padrão aqui. Ele vai pedir a senha que você cadastrou na primeira tela lá, beleza? E aí vai aparecer essa tela, né, de fazer a query, uma linha de comando aqui, tá? A gente só vai precisar de uma linha de comando, create, né, criar, database, e aí a gente vai criar nosso banco de dados que chama MVP1, beleza? E vamos rodar aqui nesse relâmpago. Então ele criou aqui
a content create database, tá? Aqui embaixo ele fala, né? Criou o banco de dados, fechou? Chamado MVP1. E aí, você pode vir em esquemas aqui, né? E aí já aparece aqui. Se não aparecer, dá um refresh aqui nesse botãozinho bem pequenininho. Ele vai aparecer e aqui estão as tabelas. Não tem tabela nenhuma aqui, né? Então você pode criar uma tabela aqui, tá certo? Mas a gente não vai criar essa tabela, né? Uma tabela nada mais é que volto a falar. É a planilha do Excel, né? Onde você adiciona quais colunas que você tem, né? É tão simples quanto isso. E os tipos de dados que você quer receber. Beleza? A gente não vai criar a tabela por aqui, eu não vou salvar. Mas eu preciso só criar esse banco de dados chamado MVP1. É a única coisa que a gente vai fazer por enquanto na Workbench, ok? Para configurar nosso ambiente de programação e informar para o Visual Source Code, né, o VSC, que a gente vai usar banco de dados, a gente tem que configurar ele, tem que avisar para ele. Então, para ele baixar as bibliotecas, tá? Essa configuração é feita nesse arquivo que até agora a gente não usou, chamado .xml. Então, sempre que você adicionar uma nova biblioteca, você tem que informar aqui que ele chama de dependências. Então, você vê algumas dependências que ele criou automaticamente quando a gente fez as aulas passadas, mas não tem dependências de banco de dados. A gente vai precisar adicionar duas dependências. E para isso, né, poderia escrever o código, copiar aqui. Pessoal, esse curso visa você dar independência. Então, vamos usar os recursos, né? Vamos usar o ChatGPT para ver se ele nos informa, né, quais dependências a gente deve usar. Vamos lá. Eu estou aqui no ChatGPT, um prompt em branco, né? Então eu vou falando, ó, estou usando Spring Boot para uma aplicação web. Quais dependências no .xml eu devo adicionar para conseguir acessar database do MySQL? E aí eu vou usar outra Hibernate, tá? Que são umas bibliotecas que a gente vai usar. Vamos ver o que ele vem. Ele está aqui, ó. Então o ChatGPT gerou aqui, né, a resposta. E vamos analisar o que eu perguntei aqui. Eu só adicionei essa nova biblioteca, a gente vai usar a Hibernate, tá? Eu gostaria que vocês abstraíssem, né? O que ele faz? Ela faz essa conexão com o banco de dados e de vez a gente... o banco de dados ele fala uma linguagem própria chamada SQL, né? E o Hibernate faz isso pra gente de uma maneira transparente. Então é só um tradutor aí, tá? Ele é simplesmente um tradutor. Que também é padrão de mercado, gratuito, etc, tá? Então, eu quero refrisar, né? O ChatGPT vai substituir o programador? Claro que não, né? Se você não souber fazer boas perguntas, ele vai te dar respostas totalmente aleatórias e não vai te ensinar o que tem que ser feito. Beleza? Mas vamos direto ao ponto aqui. Ele pediu para adicionar duas dependências. Então, a gente vai copiar esse código, tá certo? E vai colar aqui no .xml. Né? Então, ele vai ficar... Eu gosto de dentar, é só vir aqui, dar o tab, né? Deixar alinhadinho, e dentar é alinhamento, tá certo? Então aqui ele está adicionando uma biblioteca JPA, né? Que é para você trabalhar com banco de dados. E aqui o conector, né? Do banco de dados. Então para que serve esse conector aqui, né? Para fazer essa conexão aqui entre o web server, né? O Spring Boot e o database, né? Eles vão precisar se falar, eles vão precisar se conectar, tá certo? Então, para fazer isso, eu vou precisar de um conector. Esse conector aqui vai variar de banco de dados. Cada banco de dados tem um conector próprio, tá certo? Então, a gente está informando aqui o nosso ambiente para usar o do MySQL, beleza? Que é o MySQL Java, tá? Então, vocês não precisam decorar isso aqui. Vai lá no ChatGPT ou pede, olha, cadê o conector MySQL, o conector do JPA, né? E ele vai te dar esse e simplesmente copia e cola. Voltando aqui para o ChatGPT, vamos analisar outros parâmetros que ele nos pediu, né? Que ele falou para a gente fazer. As dependências. E depois ele falou para atualizar o application.properties, né? Eu também vou copiar esse aqui. O que é esse application.properties? Uma coisa é o conector. Outra coisa é... Tá, cadê esse banco de dados? E esse banco de dados eu vou me conectar com qual usuário, né? E aí ele é aqui essas informações. Então eu vou copiar isso aqui. E o Application Properties está aqui dentro da aplicação nossa também. É padrão, ele vem em branco, simplesmente vou colar. Tá certo? E aqui a gente vai dar uma olhadinha aqui, ó, analisar e substituir com os dados que a gente tem. Então repara que isso aqui é padrão, tá? Eu estou trabalhando com localhost. Aqui, se o banco de dados fosse remoto e a gente vai gerar esse banco de dados remoto, a gente vai colocar um outro endereço, né? Mas por enquanto é localhost e o nome do banco, né? Então o nome do banco de dados a gente criou
o banco de dados MVP1, não é isso? Quando a gente criou na instrução anterior. Vocês se lembram aqui? Aqui, ó. Essa instrução é para isso, né? Qual banco de dados que eu vou conectar? Então é MVP1, tá? E qual usuário? A gente vai usar user, né? E a senha aqui, eu vou usar a senha que eu coloquei anteriormente, beleza? Ele vai ficar assim aberto mesmo, mas só no servidor vai enxergar. Então o usuário final não vai enxergar isso. Tem algumas questões de segurança envolvida, mas isso é uma aula bem avançada, tá, gente? A minha preocupação agora é de colocar MVP no ar, mas fiquem tranquilos que essa senha aqui, ela não vai ser vista pelo usuário final para quem não tem a senha do teu ambiente de desenvolvimento. Esquece, não vai acessar. O resto pode deixar padrão aqui. Fechou? Dá um salvar. Uma vez configurado, né? Esse nosso ambiente está tudo certinho aqui, mas na verdade tem um problema, né? Vocês podem detectar problemas assim. Nessa aba aqui, você pode ver que já tem uma aba vermelha. Esse .xml tem algum problema aqui de dependência, tá? Mas se a aba não estiver aberta, você não vai ver que está em vermelho. Mas você vai checar aqui, você vai ver problemas, né? Então você vê que ele está com problemas aqui, falhou, tá? Não se preocupem aqui com o erro, né? É fácil resolver isso aqui, beleza? O que está acontecendo aqui nesse problema, tá? A versão que ele está pegando do MySQL não tá designada. Então você tem que deixar uma versão explícita aqui. Como é que a gente vai fazer isso, tá? Vai usar o Google agora, tá? Por quê? Porque o ChatGPT ele não está atualizado. Então você vem aqui, você vai abrir o Google aqui, vai abrir o Google e vai digitar esse MySQL Connector Java e vai digitar a palavra Maven, né? Ou seja, deixa eu ver a última dependência. Tá aqui, achei o repositório do Maven. E aí tem várias versões. Você vai pegar a última versão, que é a versão do banco que a gente tem, né? 8033. Se você der o scroll para baixo, já tem exatamente. Olha, até seleciona e já copia na tua área, né, na área de transferência o trecho, tá? Então a gente vai substituir esse código aqui por esse aqui, tá? O ident aqui, deu certo. Tá com erro ainda, né? Ele tá aparecendo que tá com erro? Sim, porque eu não salvei. Se você der o salvar, ele vai pedir, olha, foi modificado. Você deseja? Desejo. E você vai ver que ele some todos os problemas, tá? Em tese, essa última versão. Pessoal, apesar de você estar vendo 8033 aqui, eu estou gravando em julho de 2023. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Então, faça esse procedimento de ir no Google e pegue a última versão do MySQL Connector Java. Lembrando, pô, já trabalhão que dá. É uma vez, gente. É uma vez que você vai ter que fazer para fazer teu sonho, né? Lembrando, o curso tem essa pegada aqui, tá? Quem tem vontade de empreender não desiste fácil, beleza? E é bem simples de resolver também, tá? Agora vamos ver se efetivamente ele tá dando. Ele vai fazer o, né? Eu venho aqui. Deseja? Sim, né? Deseja atualizar. Aí tá carregando. Aplicação. Em tese já vai dar tudo certo. Sempre uma emoção, né? Agora isso dá pra ver porque o programador, né, tem que ser bem remunerado, né? É sempre uma emoção, pronto. Ele tá, ele tá no ar, né? A aplicação tá no ar, não tem nenhum erro. Pronto pra gente meter a mão no código agora e fazer o acesso ao banco de dados. Isso vai ser motivo da próxima aula, para esse vídeo não ficar tão longo, tá? Lembrando que essa aula é só sobre o setup, né? Só sobre as instalações da ferramenta para você trabalhar. Isso aí é feito uma vez só no teu ambiente. Depois você vai fazer 15 MVP sem precisar fazer esses procedimentos. Beleza? Até mais, pessoal.